Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Pré-Física. Hoje a aula será sobre função quadrática. Vamos lá. Bom, a função quadrática nada mais é do que uma função polinomial do segundo grau. Ou seja, ela possui duas raízes. O nosso x ele vai ser elevado ao quadrado, tá? De que tipo? Ora, nós vamos escrever a nossa função quadrática desse jeito aqui, ó. Y de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Onde os valores de A, B e C serão números reais e diferentes de zero, tá? Serão valores valores reais diferentes de zero. Beleza? Um exemplo de uma função quadrática que a gente pode colocar aqui é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma y de x igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que eu vou descrever, então, os valores de A, B e C? Dessa maneira. Ó, A é o termo que acompanha o x ao quadrado, então, vale 2. B é o termo que acompanha o x elevado a 1, né? Eu tenho um elevado a 1 aqui, só que eu não preciso colocar porque é elevado a 1, mas ele está aí, que é igual, então, a 2. E o valor de C é o nosso termo independente, tá? Que no caso aqui seria 1. Então, esse aqui é o modelo que a gente tem para uma função quadrática. É claro que, em alguns casos, a gente pode ter uma função quadrática que é incompleta. No caso, quando o valor de b for zero. Então, eu teria, se no caso o valor de b aqui fosse zero, eu teria apenas 2x ao quadrado mais 1, certo? Seria uma função incompleta porque o b é igual a zero. Nesse caso, não, porque o nosso b vale 2. E para construir um gráfico, como é que a gente construiria? Ora, bora pegar um exemplo para a gente construir um gráfico dessa função do segundo grau. Vamos pegar um exemplo de uma função tal qual é y de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Bora achar o gráfico dessa função aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é atribuir valores, né? Então, eu vou criar uma tabelinha de x e y e atribuir valores nessa tabela. Eu vou achar as correspondentes em x e em y. Ó, pegar um valor qualquer aqui em x. Quando x for menos 2. Quando x for menos 2, ó, menos 2 ao quadrado, 4. Mais menos 2 dá zero, né? Nosso y aqui vai ter que ser zero, quando x for menos 2. Quando x for menos 1, vou ficar com menos 1 ao quadrado, 1. Mais menos 1 menos 2, o nosso x, então, vai ter que ser menos 2, tá certo? E aí eu posso continuar, eu posso pegar, já que eu estou indo do negativo, eu vou pegar o zero agora. Quando x for zero, eu vou ter x ao quadrado zero, mais zero, menos 2, tá? Ora, quando x for 1, quando x for 1, eu vou ter 1 ao quadrado, mais 1, que também vai dar zero. Ou seja, se a gente analisar aqui os conceitos de raízes, né? Quando o y vale zero, significa que eu estou trabalhando com uma raiz de uma função, né? Então, menos 2 e 1 são raízes dessa função que eu estou trabalhando, porque a minha imagem vale zero. Continuar, vou pegar o 2 aqui agora. Se eu pego 2 vezes k2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6, menos 2, 4. Então, foram esses valores que eu acabei encontrando aqui. Bora montar o gráfico para isso daqui? Vamos lá. Então, um gráfico assim.
em que aqui, ora, se eu sei que esses dois fatores aqui são o zero da função, ó, zero da função f, eu sei que eles vão estar completamente no meu eixo x. Então, eu vou botar o menos 2 aqui, vou botar o menos 2 aqui, e vou botar o 1 aqui. Pronto. Então, a minha função vai passar aqui. Ora, quando x for 1, vai ser 0. Quando for menos 2, vai ser 0. Quando x for menos 1, bem aqui, o nosso y terá que ser menos 2, né? Então, vou botar o menos 2 aqui, que eu vou ter menos 2. Quando o nosso x for 0, quando x é 0, a nossa imagem também vai ser, no caso, em menos 2. Então, aqui. Vou ter um valor bem aqui. E quando x for 1, a nossa imagem, quando x for 1, vai ser em 0. Quando for 2, vai ser em 4. Então, vou botar o 2 aqui. Vai subir 1, 2, 3, 4 aqui em cima. Vai ser bem aqui. Claro que a gente já consegue ver alguma coisa se formando aqui, né? Deixa eu só, menos 1, 2, tá bem aqui. Ó, se nós analisarmos aqui e ligarmos os pontos, ó, nosso gráfico da função é mais ou menos isso daqui, ó. Olha aqui. É o que a gente chama de parábola, tá? Mais ou menos algo assim. Percebam que tem um valor aqui, ó, que não foi dito, que ele descreve esse vértice aqui, essa curvinha, né? Onde termina uma curva e começa outra. Esse ponto aqui é o que eu chamo de vértice da minha função, tá? Seu vértice, vamos botar o vértice da parábola. E aqui que vai ser o vértice da minha parábola. Ou seja, eu vou ter componentes em x e y que fazem aquela curvinha na minha expressão, tá? Como é que eu vou determinar esse vértice aqui? Ora, bem simples. Para determinar o vértice, vou ter que colocar uma observação aqui, ó. Para o vértice, nós podemos calcular tanto a componente em x como a componente em y, né, a coordenada em x e y, da seguinte maneira. O x do vértice, lembra daqueles valores de a, b e c que a gente tinha na nossa expressão? São eles que eu vou utilizar, ó. Olha como é que vai ficar. O x do vértice, eu vou utilizar a expressão menos b. Vou pegar o termo que acompanha somente o x e dividir por 2 vezes a. Esse daqui é o nosso vértice da função, para a posição x. Claro que eu também posso achar a coordenada na posição y. Y do vértice vai ser o seguinte, ó. Menos delta, já vou falar o que é esse delta, sobre 4 vezes a. Esse delta aqui, meus queridos, é o que a gente chama de discriminante. Esse delta aqui vai representar o seguinte, ó. Delta é igual à expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o nosso delta, tá? Por isso que quando a gente tem que calcular o delta, tanto para achar as raízes quanto para achar os vértices, a gente utiliza essa expressão aqui, que o nosso discriminante é dado por ela, tá certo? Então, se eu fosse encontrar esse ponto aqui do vértice da parábola, olha como é que ficaria. Primeiro, vamos encontrar o x do vértice aqui. X do vértice, então, vai ser o menos b. Quanto é que é o b da equação aqui? O b é 1, né? Então, vai ser menos 1. Sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a na minha expressão é 1. Ó. É o valor que acompanha isso daqui. Ó. Vou até colocar aqui. Ó. 1, 1. Tanto o valor de a quanto o valor de b. Então, vamos lá.
dividido por 1. Logo, o meu x de vértice vale 1 sobre 2. 1 sobre 2, isso mesmo. Seria metade desse valor bem aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Faltou o sinal de menos bem aqui. Pronto. E o y do vértice, como é que a gente vai encontrar? Da mesma maneira, ó, menos delta. Então, a gente vai ter que encontrar o valor de delta primeiro. Ó, y do vértice vai ser menos delta, menos... Quanto é que é o delta? B ao quadrado, né? Quanto é que vale o b ao quadrado ali, ó? Quanto é que vale o b? 1. Então, vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que também é 1, vezes o valor de C, que é menos 2, né? Olha o valor de C aqui, ó. Esse aqui é o C. Tá? Sobre 4 vezes 1. Vamos ter aqui, substituir tudo isso daqui, eu vou ter 9, menos 9 sobre 4. Essa vai ser a nossa expressãozinha, que dá aproximadamente 2,25, tá? Que seria esse ponto bem aqui, ó, de 2,25. Tá certo? Então é assim que a gente monta o gráfico da função quadrática. A gente, da maneira mais difícil, né, a gente supõe os números, os valores de x, e determina o vértice da minha parábola. É claro que determinar a raiz dessa função pelo chute, né, chutando valores, não é muito eficiente. Para isso, a gente utiliza aquelas expressõezinhas como a equação de Bhaskara, né, para poder, ou soma e produto, para poder determinar as raízes da minha função. Não vamos ver isso daqui agora, porque tem algo um pouco mais importante, que é a gente entender, primeiro, o que esse delta influencia na minha expressão e como é que eu descubro o sinal da função quadrática, tá? Então, bora lá. Primeiro, o delta da minha função, ele vai ter algumas importâncias. Ó. Primeiro, se esse delta for maior do que zero, o que ele vai influenciar na minha função quadrática? Ele vai influenciar que a função quadrática vou botar assim, possuirá duas raízes reais. Como assim duas raízes reais? Olha aqui o nosso gráfico. O nosso delta aqui, ele deu positivo, né? Ele deu 9. Esse menos aqui é o menos da expressão, não confunda. O nosso delta, ele deu 9. Delta positivo permite que eu tenha dois valores em x quando y for igual a zero. Então, quando y é zero, ó, 0 aqui e 0 aqui, eu tenho dois valores de x, que seriam as raízes da minha função, tá? Isso só acontece porque o meu delta é maior do que zero, tá certo? O que acontece, então, se o delta aqui for menor do que zero? Ora, se o delta for menor do que zero, não haverá raízes reais. Como assim não haverá raízes reais? Não haverá raízes no conjunto dos reais. Então, um gráfico de uma expressão cujo delta é menor do que zero seria algo assim. Eu não teria valores em x para essas raízes quando y for zero, tá? O gráfico dessa função não tocaria o eixo x, porque eu não tenho raízes reais, raízes no conjunto dos reais, tá? Por isso que eu não consigo encontrar. Inclusive, até na expressão de Bhaskara, quando você substitui os valores, você vai ver que o delta lá vai estar negativo. Dentro de uma raiz, você não pode ter um número negativo para conseguir ter valores reais. Então, você teria um número imaginário, né? Porque você tem um número negativo dentro de uma raiz. Então, não seria possível. Por isso que quando esse delta for menor do que zero, não haverá raízes reais e o gráfico vai ser representado dessa maneira. Ou dessa maneira aqui, tá? Vamos lá. Última observação é que se esse delta for igual a zero,
haverá somente uma única raiz. Então, o gráfico aqui, a nossa expressão, como é que ela vai ficar? Ó, nossa expressão ficaria algo assim, ó. Se eu só tenho uma única raiz, é porque o gráfico só toca o eixo x em um único ponto, né? Que é aqui. Eu tenho esse valor aqui quando x1, ou x', ele é igual ao x2', tá? Então, quando você descobrir a raiz por meio do teorema de Bhaskara, por meio de soma e produto, você vai ver que essas duas raízes vão coincidir. Se essas duas raízes são iguais, então eu tenho que o delta aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais uma explicação de como funciona a função em si, tá? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que o valor de A, ele nos mostra a orientação desse gráfico, né? Se ele está para cima, se ele está para baixo. Nesse caso aqui, ó, desse gráfico aqui, eu tenho que o valor de A ele é maior do que zero, né? Ele é positivo, ó, 1. Então, a nossa concavidade vai ser voltada para cima. Isso é uma informação importante na hora de construir o gráfico. Claro que aqui eu já consegui determinar apenas colocando os pontos, né? Mas eu sei que o A é maior do que zero, então quando eu for montar o gráfico da função do segundo grau, eu sei que a concavidade dele vai ser voltada para cima. Quando esse A for menor do que zero, eu vou ter algo assim. Algo desse nível. Tá? Concavidade voltada para baixo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.